Doutor, um golpe virtual que culminou com a prisão de um suspeito e também com a autuação de um segurança da Unespar. O senhor poderia explicar como foi essa história? Na verdade, tratou-se de um roubo. Isso aconteceu no dia 4 de fevereiro. A vítima, um morador aqui na cidade de Apucarana, anunciou a venda de um iPhone no marketplace do Facebook. O criminoso passou a conversar com a vítima através de um perfil falso, um perfil em nome de uma mulher. Eles combinaram de se encontrar ali nas proximidades da Unespar, aqui em Apucarana, e a vítima até me disse que optou por esse local por achar que seria um ambiente relativamente seguro. Ele chegou antes e, na sequência, o criminoso chegou por trás e aplicou um golpe chamado de mata-leão, conhecido por praticantes de artes marciais como mata-leão. Esse golpe ele tem a capacidade de interromper a respiração, ou seja, trata-se de uma constrição mecânica das vias aéreas. Essa vítima, inclusive, sofreu graves lesões, especialmente no globo ocular, e quando ele estava quase desmaiando, o criminoso subtraiu da vítima uma mochila contendo um notebook e esse iPhone, e fugiu logo na sequência. O que chamou a nossa atenção durante a investigação, é que nós conseguimos uma coletânea de vídeos, e a partir dessa coletânea de vídeos fornecida pela instituição, nós observamos que um vigilante terceirizado, um servidor de uma empresa privada que presta serviços a essa instituição de ensino, assistiu toda aquela cena bem próximo e nada fez. Para nossa surpresa, ele não faz nada. Ele assiste a vítima sendo agredida, a vítima clamando por socorro. Na sequência, o criminoso se levanta, pega a mochila e sai correndo, e esse vigilante, para nossa surpresa, não fez absolutamente nada, inclusive pelas imagens que nós temos, nem mesmo a Polícia Militar ou a Guarda Municipal ele aciona. As investigações se iniciaram, nós tivemos uma certa dificuldade para identificar esse criminoso. No entanto, os nossos agentes do setor de furtos e roubos fizeram um trabalho de excelência e nós acabamos o identificando. Eu representei pela expedição de um mandado de prisão preventiva contra esse indivíduo, que já consta com uma extensa ficha criminal, e na última sexta-feira os nossos agentes o localizaram ali na região do Michel Sona. Ele tentou correr, se embreou numa região de mata, mas os nossos agentes foram no seu encalço e o prenderam. Quando interrogado, ele confessa parcialmente o crime, diz que de fato agrediu a vítima, mas que não teria subtraído o celular e nem o notebook. No entanto, as imagens não deixam nenhuma margem de dúvida, ele realmente agride a vítima primeiramente. No entanto, num segundo momento, ele subtrai aqueles bens, ou seja, a agressão é parte do crime, faz parte do iter crimes ali do roubo. E esse vigilante, quando ouvido, ele respondeu algumas perguntas, mas quando perguntado se ele tem noção de defesa pessoal, se ele tem noção sobre as suas obrigações enquanto vigilante, porque existe uma legislação própria que delimita a atividade de vigilante patrimonial, ele opta por se manter em silêncio, ou seja, no fundo ele sabe que a omissão dele caracteriza crime, e nesse caso é crime de roubo, porque a omissão dele, ele poderia ter agido, não o fez. Essa omissão então se soma à ação do criminoso e juntos, omissão e omissão, chegam ao resultado roubo. Então esse segurança vai responder por roubo. Qual a idade dele? O segurança tem 43 anos, a vítima tem 25 anos, o ladrão, o criminoso, tem 23 anos. No caso, esse segurança vai responder por roubo também, na modalidade de crime comissivo por omissão, ou seja, ele pratica o crime ao se omitir. As imagens causam até uma certa revolta, porque o segurança ele realmente não reage e não ajuda, de certa forma não desempenha o trabalho para qual ele foi contratado. Exatamente, as imagens elas são impactantes porque primeiro você vê a ousadia do criminoso em plena luz do dia, agredindo violentamente a vítima, e inclusive é possível ver que esse rapaz, a vítima, pede por socorro, ele clama por socorro porque ele está sendo asfixiado. E o vigilante, um sujeito de compleição física considerável, armado com uma tonfa retrátil, podendo agir, não age, porque o criminoso está sozinho, o criminoso não está armado, então ele poderia ter evitado aquela agressão. É até uma questão humanitária ver uma pessoa sendo agredida, sendo asfixiada e não fazer nada, E como eu disse, a legislação que rege toda a atividade de vigilante patrimonial disciplina que eles são responsáveis pela incolumidade patrimonial
do estabelecimento e pela incolumidade física daqueles que frequentam o estabelecimento. E uma orientação para as pessoas, que no caso essa vítima ela anunciou, né, a venda de um celular e foi surpreendida por um assaltante. Qual é a orientação para quem deseja ou colocou algum bem à venda na internet para não cair nesse tipo de golpe e também não ser, de certa forma, uma isca para criminosos? É uma pergunta bastante pertinente, porque isso tem sido um crime bastante comum nos últimos tempos. As pessoas anunciam, no mais das vezes, celulares na internet, plataformas de venda como o Marketplace, e cedo ou tarde essas pessoas têm que se encontrar, né? A pessoa que anuncia, a pessoa que demonstra interesse pela compra. E acontece que às vezes o local combinado é propício para atividade criminosa. Dessa vez, por exemplo, ele escolheu o Unespar por achar que seria um lugar tranquilo. Não é, porque é um lugar aberto, é um lugar que permite a aproximação de pessoas sem que a vítima note. Um exemplo de um lugar mais propício, mais seguro, seria um shopping. Né? Um shopping no centro da cidade, perto de viaturas policiais, onde há um fluxo de pessoas maior, onde não é possível simplesmente pegar e sair correndo por conta da limitação do espaço físico. Enfim, é preciso que a pessoa se programe, né? Anteveja a ação criminosa para justamente evitar esse tipo de crime.